A voz de Deus e prestar culto ao nosso Senhor e único Salvador. Quero te convidar, se você pode, para abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. E nós vamos fazer a leitura dos versículos 9 a 12 apenas, para assim podermos meditar naquilo que a palavra nos ensina nestes pequenos versículos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 9 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim, queridos: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós te louvamos e te exaltamos, Deus, pelo privilégio que temos de estar reunidos nessa manhã, ouvindo a tua voz, Deus, ouvindo a tua palavra, sendo por ela edificados, transformados e também, Deus, consolados e confortados, mas também confrontados, Deus, para que possamos sair daqui transformados, diferentes de como nós entramos, sairmos daqui, Deus, plenamente edificados pela tua palavra e sairmos daqui mais próximos do Senhor de como entramos. Que o Senhor continue nos desafiando com a Tua palavra, que o Senhor continue falando ao nosso coração, Deus, e que, acima de tudo, o Senhor sempre seja glorificado através das nossas vidas e do quanto nós colocamos em prática nela a Tua palavra. Fala conosco e ministra ao nosso coração, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de Colossenses é um texto que procura exaltar a pessoa de Cristo. É um texto que tenta demonstrar o quão sublime Cristo é. E ele faz esta tentativa, o apóstolo Paulo faz essa tentativa, demonstrando em cada um dos versículos características de Cristo, da pessoa de Cristo, da sua identidade, da sua obra, do seu ministério. Mas essas características não são isoladas. Não é simplesmente dizer Deus é maravilhoso, o que seria plenamente verdade. Mas Paulo ele tenta fazer algo muito diferente quando ele trata desse texto específico. Ele tenta trazer características a respeito da pessoa de Cristo, mas que fazem sentido para as nossas vidas. Ele não traz apenas aquilo que Cristo faz, ou aquilo que Cristo fez, ou aquilo que Ele pode fazer, mas Ele traz características das coisas que Cristo faz, fez e pode fazer, que nós podemos experimentar, que nós podemos desfrutar nas nossas vidas. Não é algo isolado, não é como se Ele estivesse mostrando um Deus que simplesmente está distante de nós. Pelo contrário, Ele demonstra para nós um Deus que está próximo de nós. Tão próximo de nós que nós podemos imitá-lo. Tão próximo de nós que nós podemos experimentá-lo. E quando nós olhamos para essas características, nós precisamos, e não dá para enxergar as cartas de Paulo sem fazermos isso, na verdade não dá para a gente olhar para a palavra de Deus sem fazermos isso. Quando nós olhamos para a palavra, nós nos deparamos com algumas características. Por exemplo, Paulo, nesses dois primeiros versículos, 9 e 10, vai falar a respeito da plenitude de Cristo, no versículo 9. E no versículo 10 ele vai trazer que nós estamos plenos em Cristo. Mas aí eu pergunto a você, será que nessa manhã, tendo vindo até aqui ou nos acompanhando pela internet, você realmente se sente pleno? Não tem nada faltando na sua vida, você está assim vivendo um momento de extraordinária plenitude. Não importa o que esteja acontecendo, você está bem. Será que você, ou todos nós, conseguiríamos dizer que estamos vivendo esse momento? Eu acredito que não.
Mas o problema, irmãos, é que nós, muitas vezes, queremos aplicar para as nossas vidas as características que são inerentes a Cristo, que são exclusivas de Cristo, como se essas características fossem aquelas que nós estamos acostumados. Então, o que é plenitude para nós, não é o que é plenitude para Deus. O que é bondade para nós, muitas vezes não é o que é bondade para Deus. Aquilo que nós achamos boas obras, não necessariamente são boas obras para Deus. E às vezes o nosso coração confunde como que nós podemos interpretar essas características que são da parte de Deus, da pessoa de Deus, sem com que a gente traga coisas do mundo, personalize essas características com as coisas do mundo, que é coisa que a gente muitas vezes faz, não faz? Às vezes alguém fala para você, olha, Deus é muito bom. E às vezes essa bondade não é tão aparente assim, porque tem coisas acontecendo que são ruins, que são difíceis de engolir. E nem porque essas coisas estão acontecendo, Deus deixa de ser bom. O problema é que nós, frequentemente, tentamos colocar as coisas que nós achamos nas coisas que Deus acha. E eu queria trazer 3 características nesta manhã, para nós pensarmos como é que é possível ter uma vida plena com Jesus. E não uma vida plena do jeito que nós achamos, com as características que nós achamos que traz plenitude. E a primeira, irmãos, é que nós precisamos reconhecer de quem vem a plenitude. E muitas vezes nós olhamos para a pessoa de Jesus e pedimos algumas coisas para Deus, e nos esquecemos de que as coisas que nós estamos pedindo não são as coisas que Deus nos dá. Às vezes nós estamos pedindo coisas para Deus que, na verdade, vão contra a personalidade de Deus, vão contra a obra de Deus, vão contra a sua própria pessoa. E muitas vezes, quando nós pensamos em plenitude, o nosso primeiro pensamento é justamente esse: plenitude é estar bem. E de certa maneira, é verdade. Plenitude é estar pleno, é estar bem demais. É um bem sobrenatural até. E como a gente pode encontrar um bem sobrenatural, irmãos? Vivendo com Jesus. Reconhecendo que esta plenitude, que esse bem sobrenatural, que esse bem ou essa paz que excede todo o entendimento, como nós vimos em outros textos bíblicos, só pode vir de Jesus. Não pode vir de nenhum outro lugar, de nenhuma outra pessoa, de nenhuma coisa que você faça ou deixe de fazer, ou que alguém faça para você. Ela só pode vir de Cristo. Afinal de contas, o texto mesmo nos diz: toda a plenitude foi dada a Cristo. É Cristo quem encontrou toda a plenitude, que recebeu do Pai toda a plenitude, e por isso Ele pode nos dar esta mesma plenitude. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que o sofrimento te alcance, mesmo que o luto possa dominar o seu coração, mesmo que você se sinta enfermo por qualquer motivo, ainda assim nós podemos nos sentir plenos, porque a plenitude não é um estado de espírito. A plenitude não é um sentimento. A plenitude é ter a pessoa de Cristo em nós. A plenitude real é conhecer Cristo, irmãos. Desfrutar de Cristo. Desfrutar da sua graça, da sua bondade, do arrependimento, desfrutar do perdão, desfrutar do confronto que Cristo nos traz contra o nosso pecado. Plenitude real não é um estado de espírito. Plenitude real é ter Cristo nas nossas vidas. E muitas vezes nós fazemos isso, nós confundimos plenitude achando que é um estado de espírito, que é estar profundamente bem, quando na verdade plenitude só pode ser realmente alcançada quando nós encontramos o Senhor Jesus nas nossas vidas. Sem Cristo, irmãos, eu ouso dizer que não é possível encontrar plenitude, que não é possível encontrar um estado de espírito que possa sanar todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, porque somente em Cristo nós encontramos vitória contra essas coisas.
Por isso, irmãos, se você precisa de descanso, de plenitude, de paz de espírito, se você precisa encontrar bons sentimentos na sua vida, se você precisa, e todos nós precisamos, desfrutar de alegria completa, contínua, perpétua, inigualável, infinita, nós precisamos buscar mais de Cristo. Porque somente em Cristo nós podemos encontrar este tipo de sensação e sentimento. Mesmo quando tudo vai mal, com Cristo nós conseguimos enfrentar tudo, porque é Ele ou é dele que vem a plenitude. Mas em segundo lugar, irmãos, nós também precisamos reconhecer que nós precisamos buscar santidade. Afinal de contas, irmãos, quanto mais santo nós estamos, em teoria, mais próximos de Deus nós nos encontramos. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós também olhamos para a santidade de um jeito estranho. Nós olhamos para a santidade como um conjunto de regras que nós temos que cumprir para nos adequarmos a Deus. Mas é o contrário. Quem se adequa a nós, a nossa pecaminosidade, é o Senhor. É o Senhor que nos torna santos. Não é um conjunto de regras. Não é o nosso esforço, não é a nossa religiosidade, não é a nossa bondade, não são as nossas tentativas, não é nada que nós podemos fazer. É o Senhor que nos capacita à santidade. É o Senhor que traz santificação para nós, irmãos. É Ele que nos dá uma nova vida, é Ele que nos ressuscita dentre os mortos, é Ele que nos faz nascer de novo. Não somos nós, não é o nosso conjunto de regras, por melhor que ele seja. A santidade também vem do Senhor. E por isso, irmãos, nós não temos que ficar buscando regras para a santidade, nós temos que buscar o Senhor da santidade. Não seria muito mais fácil a gente ter um livro de regras realmente que dissesse, olha, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, e você será santo? Seria. Mas não é assim que Cristo quis. O que Cristo quer, irmãos, é que nós o busquemos. É que o nosso coração receba de tal humildade da parte dele que reconheça que tudo vem dele, inclusive a nossa santificação. As regras que nós estabelecemos como santidade, não faça isso ou faça aquilo, são todas vindas de Cristo. Pode ver, todas as regras que vêm dos humanos sempre falham. Todas as vezes que nós tentamos estabelecer para o nosso coração ou para a nossa vida alguma regra que está estabelecida em algum parâmetro humano, sempre falha. Nós sempre falhamos, porque são regras humanas. E nós não devemos buscar regras de santidade. Mais uma vez, nós devemos buscar o Cristo da santidade. O Cristo que nos santifica. Santidade não é fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Santidade é buscar Cristo, porque é Ele que nos santifica. E muitas vezes nós estamos nessa vida de tentar buscar um monte de regras. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso agir desse jeito, não posso me vestir desse jeito, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquele outro. E nós não estamos buscando Cristo. Nós estamos buscando regras. Não busque as regras, busque a Cristo. E toda transformação de vida, se houver alguma regra que você realmente tem que fazer, que você realmente tem que cumprir, e existem regras, mas que essa regra não venha de você, que essa regra não venha do seu coração, que essa regra não venha de algo que você almeja conseguir, mas que essa regra venha da intimidade que você tem com Jesus. Em terceiro lugar, nós precisamos, irmãos, reconhecer quem Cristo é e que a plenitude só vem dele. Em segundo, nós precisamos reconhecer que somente de Cristo vem a santidade da nossa intimidade com Ele. E em terceiro, nós precisamos reconhecer, irmãos, que nós temos que buscar o poder de Deus. Somente com o poder de Deus nós podemos ser ressuscitados dentre os mortos. Somente com o poder de Deus nós podemos nascer de novo. Somente do poder de Deus vem a nossa salvação. Como diz em Romanos capítulo 1, a palavra de Deus é o poder de Deus para salvar os perdidos.
nós precisamos buscar mais poder de Deus, irmãos. E aqui entenda, eu não estou falando simplesmente de dons do Espírito, eu não estou falando nada disso, eu estou falando de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Como é que eu vou buscar o poder de Deus, se eu não sou íntimo com Deus? Como é que eu vou desfrutar do poder de Deus, se eu não sei o que é poder de Deus? Como é que eu vou desfrutar do poder de Deus, se eu não reconheço quem Deus é? Como é que eu vou desfrutar do poder de Deus se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de leitura da palavra, onde eu posso testemunhar os atos de poder que Deus tem, ou que Deus já fez, ou que Deus pode fazer? Como é que, irmãos, nós vamos testemunhar do poder de Deus? Como é que nós vamos pregar o Evangelho? Como é que nós vamos fazer as coisas? Como é que nós vamos buscar santidade, ou nos santificar? Como é que nós vamos buscar plenitude, se nós não buscamos a Deus em primeiro lugar? E para reconhecer o poder de Deus, e nós precisamos reconhecer o poder de Deus, irmãos, nós precisamos buscar também o Senhor. Porque esse poder não vem de nós. Certamente você já deve ter visto, como eu também já testemunhei diversas vezes, homens que se utilizam de dons do Espírito, mas para seu próprio proveito. Quantas não foram as vezes que você viu homens e mulheres se utilizarem da igreja para o seu próprio proveito? Quantos foram aqueles que se utilizaram dos dízimos e ofertas? Quantos foram aqueles que se utilizaram da fama, da glória, do poder que traz estar na frente, por exemplo, da autoridade que isso dá para os seus próprios benefícios? E todas as coisas que nós fazemos, irmãos, têm um único objetivo: glorificar a Deus e nos trazer intimidade com Ele. E são coisas que muitas vezes o nosso coração se esquece de buscar. E é justamente por isso que nós precisamos nos lembrar disso. Nós não precisamos buscar as coisas, nós precisamos buscar o Senhor que nos dá todas as coisas. Amém? Irmãos, nunca se esqueça, em primeiro lugar, busque sempre ao Senhor. E como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, todas as coisas vos serão acrescentadas. É claro que o texto lá fala a respeito das coisas que o texto mesmo está dizendo, né? Vestimentas, alimentação, água, cuidado do Senhor. Isso nós sempre teremos. Mas independente do que o Senhor pode nos trazer, na verdade esse nem é o motivo do nosso coração buscar o Senhor, pelas coisas que Ele pode trazer. Mas nós precisamos aprender a buscar o Senhor. E buscando o Senhor, ou nós teremos as coisas que Ele nos dá, ou nós seremos consolados pelas coisas que Ele não deve nos dar. E que assim o Senhor nos ajude a compreender e a disciplinar o nosso coração, a parar de buscar coisas, a parar de demonstrar coisas, mas aprender a buscar o Senhor e a demonstrar que nós conhecemos o Senhor. Que Deus nos ajude nisso. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós reconhecemos, Deus, que nós precisamos muito do Senhor. Muito mais do que nós temos buscado, na verdade. E nós, ao reconhecermos, Deus, que nós precisamos do Senhor, clamamos para que o Senhor nos ajude a te buscar. Para que nós possamos reconhecer, Deus, que nós não temos que buscar coisas, nós não temos que buscar méritos, que nós não temos que buscar qualquer coisa além do Senhor. Nos ajuda, Deus, a perceber quando nós estamos buscando coisas além do Senhor, ou quando nós estamos buscando o Senhor para termos coisas. Fala conosco, Deus, ministra ao nosso coração, para que possamos reconhecer o quanto nós somos carentes do Senhor. O quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós precisamos continuar empenhados na busca por mais intimidade com o Senhor. Trata o nosso coração, Deus, com relação ao nosso pecado, trata o nosso coração quando nós buscamos o Senhor para pedir coisas, trata o nosso coração para que nós possamos apenas buscar o Senhor, e ao buscar o Senhor, nós possamos desfrutar de tudo que o Senhor pode nos dar. E de tudo que o Senhor já nos deu, e de tudo que o Senhor prometeu
que ainda vai nos dar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, e que o Senhor, por favor, nos ajude, porque o nosso coração é carente, e ao ser carente nós buscamos muitas coisas, e às vezes nos esquecemos de buscar o Senhor. Tem misericórdia de nós, e por favor nos ajude a termos mais intimidade com o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.